Estou recebendo dupla honra em poder estar ministrando hoje às mulheres desta igreja, as Dorcas avivadas. Aleluia! Deixa eu ver se elas estão avivadas mesmo. Glória a Deus. Enquanto você vai localizando, 1 Pedro capítulo de número 3, eu quero louvar a Deus pela vida do anjo desta igreja, meu amigo, pastor Carlos. Deus abençoe a pastora Débora, que Deus em Cristo abençoe esse casal que a gente ama, que a gente estava com muita saudade, já fazia acho que uns 4, 3 meses, né? Mas Deus preparou essa grande oportunidade e eu larguei tudo lá e vim. E se eu pudesse, eu vinha muito mais, gente. Mas o Senhor é dono do tempo e eu tenho certeza que Ele vai preparar, em nome dEle, muitas mais oportunidades. Que Deus em Cristo abençoe. Cadê a Laura? Aqui é a Laura. Deus abençoe Laura também. Laura é uma bênção, gente. A Laura está sempre nas minhas orações e eu creio no melhor de Deus para ela. Como o pastor já avisou, louvar a Deus pela vida da minha esposa Daiane e em especial pela vida da Tati. A Tati é uma bênção, gente, é uma amiga querida que Deus apresentou para nós. Que Deus recompense toda a obra das suas mãos, tá bom? Irmãos, eu estou celebrando a Deus porque desde o dia 25 eu tive a grande alegria de lançar o meu primeiro livro. Você pode glorificar isso? Não precisa pedir, a gente ligada é outra coisa. A minha vitória é a vitória de vocês, é de vocês, é a minha. Eu estou celebrando ainda, eu estou como os que sonham. Minha boca se encheu de riso e a minha língua de um novo cântico. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e nós estamos alegres. E eu quero dizer que este livro, no almoço aqui, né, pastora Débora, nós estávamos sentados no almoço, eu ia pregar aqui e o pastor, esqueci o nome dele, Gabriel, o missionário, pastor, reverendo, homem de Deus, Gabriel, estava conosco também. Nós estávamos almoçando e do nada ele parou e Deus começou a usar os irmãos que estavam na mesa. E ele virou para mim, falou algumas coisas da minha família e ele disse sobre a minha casa. Deus estava liberando um documento e era a OAB da minha esposa. Ele disse: eu vejo a carteira da OAB descendo dentro da tua casa. E ele disse: eu vejo você sentado escrevendo um livro. E Deus disse na boca dele: não passará poucos dias, o livro chegará na tua mão. Tá? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não sabia, mas ele estava há 3 anos escrevendo o livro e compondo e lendo, estudando muito para entregar algo especial para os irmãos. E Deus desatou depois desse 3º ano. E dia 25 eu lancei e eu trouxe essa pérola para abençoar a sua vida, tá bom? Se você puder, passe lá no final e adquira, nós vamos trocar. Eu vou te dar algo muito bom, que ouro e prata eu tenho certeza que não paga, porque vem das Escrituras Sagradas. E você me abençoa com R$45, tá bom? Passa no débito, no crédito, no Pix, passa lá e abençoa a minha vida. Diego, por que eu tenho que levar esse livro? Tá bom. O nome desse livro é Epafrodito, o mensageiro que adoeceu. O que esse livro fala? Já vou deixar vocês sentarem, tá? O que esse livro fala? Esse livro fala sobre um homem. Tem gente que quando eu apresento diz: mas nunca nem ouvi esse nome na Bíblia, mas tem. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Quando o apóstolo Paulo está padecendo necessidades em Roma, porque está preso pela causa do Evangelho, a Bíblia diz que a igreja em Filipos lembrou da dívida que tinha com Paulo, porque Paulo havia abençoado muito aquela igreja. E a Bíblia diz que eles, sabendo que tinham uma necessidade instaurada naquele tempo na vida de Paulo, eles decidem mandar para Paulo suprimentos para cuidar dele nesse período. E quem vai levar é Epafrodito. A Bíblia não diz, e aí entra o meu estudo, a história diz que no mesmo tempo que a carta é escrita, é o mesmo tempo que está havendo uma peste que está matando a população em Roma. E a Bíblia diz que ele foi acometido com essa enfermidade. E então eu entro nesse assunto e começo a explicar algumas coisas, porque o que nós podemos entender pela história de Epafrodito é que ele sai para fazer a obra de Deus, para cuidar de alguém de Deus, e é ele que cai doente. Porque fazer a obra de Deus não é um selo de vai ficar tudo bem, não. O selo é: vai ter dor, vai ter lágrima, mas você não vai morrer nesse processo. Aleluia! Eu vou repetir porque olha o que o texto diz. O texto diz que Paulo diz exatamente assim: por causa da obra de Deus, Epafrodito chegou às portas da morte. Quem já ouviu isso aqui? Deus está fechando sepulturas, diz amém? Amém. Quem já ouviu Deus está fechando cova, diz amém? Amém.
Mas eu nunca tinha ouvido que Paulo diz: Deus está fechando a porta da morte. É uma das únicas vezes que isso fala na Bíblia. Por quê? Porque o Paulo vai falar que a igreja em Filipos e que ele estavam em oração. Então olhe para cá para você entender a cena. Olhe para cá, porque se você entender isso, você vai querer comprar o livro. O que o texto está dizendo é: do lado de cá, a morte puxava Epafrodito. Do lado de lá, a igreja de Paulo orando puxava ele para cá. E aí eu vou te perguntar: quem venceu, a morte ou a igreja de Paulo? A igreja de Paulo. Porque o poder da intercessão quebra todo laço de morte, fecha toda a sepultura. Esse Deus é lindo, ele tapa toda a cova. E se o diabo quer puxar alguém para o lado de cá, Deus está dizendo: enquanto eu não terminar a obra com você, eu fecho a porta, fecho a sepultura, mas eu não vou perder isso aí. Aplaude mesmo, aplaude mesmo. Então, para quem é esse livro? Para quem está fazendo a obra. Para quem é preguiçoso, acomodado, não compra esse livro, tá bom? Mas para quem está fazendo a obra e tem sentido ataques e pensa: Deus, eu vou morrer. Deus está dizendo: você não vai morrer enquanto eu não terminar a obra que eu tenho com você, e enquanto você não terminar a obra que eu te mandei fazer. Oh, glória, tá bom? Depois o pastor Carlos vai pegar. Deus abençoe. Quem achou o texto sagrado diz amém. Amém. A Tati vai estar lá para me ajudar a vender, tá bom? Carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3. Eu vou ler a minha versão, que pode ser um pouquinho diferente da de vocês, mas aqui eu vejo que está um pouco mais perto daquilo que nós chamamos de original, tá bom? O versículo de número 1 diz assim: eu quero saber só os homens que estão aqui, dão glória aí. Glória a Deus! Só os varões, os machos. Os machos hoje, vocês vão trocar o papel, tá bom? Hoje vocês vão interceder. O papel de vocês hoje é interceder, porque hoje eu tenho uma palavra às mulheres, tá bom? De semelhante modo, vós, as mulheres, esposas casadas, estáis sempre em submissão, ou submissivas aos vossos próprios maridos, a fim de que, mesmo se alguns que andam descrentes e ainda não vivem a santa palavra de Deus, por intermédio da vossa vida, da vossa maneira e do vosso silêncio, eles serão ganhos, sem palavra nenhuma. Olha aí, Tati, que você disse, versículo 2: havendo eles atentando-se e observando a vossa conversa e a vossa maneira de viver, que é casta em temor a Deus. 3, eu sei que está diferente, mas está no mesmo ritmo aí. Das quais, das mulheres, não seja o adorno exterior, ou trançar, ou frisar os cabelos, ou o uso de muitas joias ao redor do peito, dos ouvidos, ou ainda dos braços, ou do vestir roupas finamente ornamentadas. 4, mas seja o homem que vocês têm encoberto dentro do vosso coração, no incorruptível traje do Espírito, manso e quieto. Diga comigo: manso e quieto. Manso e quieto. Que é aos olhos de Deus de grande valor. 5, porque assim em tempos antigos também as santas mulheres, aquelas que estão pondo a esperança sempre apoiada sobre o seu Deus, adornavam-se a si mesmas, estando sempre submissas aos seus próprios maridos. E o último 6, assim como Sara, assim como quem? Sara. Isso, assim como Sara obedeceu a Abraão e ainda lhe chamou de meu Senhor, da qual vós sois filhas. Vamos de novo: da qual vós sois filhas. 1, 2, 3. Da qual vós sois filhas. Isso, agora você vai virar para a irmã que está do teu lado e diga: você e eu somos filhas de Sara. Não, agora você vai falar de uma vez só, tá bom? No 3, 1, 2, 3. Você e eu somos filhas de Sara. Por quê? Não temendo nenhum espanto ou terror como ela. E você dá glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus. Amém. Senta aí com a sua Bíblia aberta, adorando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Tem alguém que já riu aí, né? Glória a Deus. Vai dar certo, tá bom? Fica com a sua Bíblia aberta aí onde nós acabamos de ler.
Irmãos, os irmãos estão comigo intercedendo os homens. Cadê os homens? É isso aí, vocês vão intercedendo aí, tá bom? Irmãos, nós estamos diante de um texto que dá conta de falar das instruções do apóstolo Pedro à igreja. Pedro está falando a uma igreja local específica de fato, mas ele também fala à igreja universal de Cristo, que por isso nós continuamos pregando as mensagens, as cartas de Paulo, Pedro, Tiago e todos os evangelhos que contém aqui no Novo Testamento. Porém, quando nós chegamos na carta do apóstolo Pedro, nós precisamos perguntar: quem é esse Pedro? Pedro é de fato aquele apóstolo que andou com Jesus, que aprendeu com Jesus, que viveu com Jesus, que largou a rede, que largou o mar, que largou o barco, exclusivamente para caminhar como discípulo de Jesus e depois se tornar um apóstolo, aquele que continuaria o legado do seu mestre. Quando nós paramos para observar a carta de Pedro à igreja, nós vamos perceber que na verdade Pedro está falando da organização institucional da igreja. Diego explica, ele vai falar sobre as hierarquias que estão dentro da igreja, como o pastoreio, os anciões, os presbíteros, os cooperadores, todos aqueles que ocupam um cargo e que trabalham para o bom andamento da obra de Deus. Quem está comigo e não está dormindo diz glória. Glória! E aí Pedro começa a dar orientações acerca da conduta e da maneira em que cada um daqueles que ocupam os cargos ministeriais dentro da igreja devem se portar. Porque se nós pensamos que todos nós somos iguais, não é uma verdade bíblica. Todos nós somos iguais no sentido de salvação. Salvação está todo mundo nivelado. Ou a gente é salvo ou a gente não é. Cadê os salvos? Dizem amém. Amém. Isso. No quesito salvação, todos nós somos iguais. Mas no quesito ministério, a própria Bíblia diz que não. Uns são dados para as mestres, outro para apóstolos, outro para presbíteros. Então cada um ocupa um cargo diferente dentro da igreja e será cobrado de acordo com aquele cargo. Esse é o papel de Pedro ensinando a igreja. Pedro vai falando sobre os cargos, sobre a função de pastor, sobre a função do evangelista, a função do diácono, a função do presbítero. E quando Pedro orienta sobre isso, é porque as pessoas precisam entender que a partir do momento que ela se dispõe a fazer algo da obra de Deus, tem que ter zelo, tem que ter decência, tem que ter coragem, tem que ter organização e tem que ter respeito. E Pedro vai falando sobre isso e vai trazendo a consciência da igreja. Quem entendeu até aqui diz amém. Amém. De repente Pedro sai disso e ele começa a falar sobre a exortação à santidade. Estou falando do capítulo 1, versículo de número 13. Pedro começa a chamar todos aqueles que têm uma santa vocação para o evangelho e uma santa vocação para o exercício do ministério, para a prática da santidade. Porque todo aquele que serve antes do dom precisa ser santo. Todo aquele antes que trabalha na obra de Deus. O crivo não é a vocação, o crivo não é a capacidade, o crivo não é a competência, o crivo é o quanto você se separa para fazer o que Deus colocou na sua vida. Eu vou repetir para você entender. É o quanto você se separa para fazer o que Deus tem na sua vida. Porque o que Deus está dizendo é: não adianta cantar e não ter santidade, não adianta pregar e não ter santidade, não adianta pastorear e não ter santidade, não adianta reger e não ter santidade, não adianta ser diácono, evangelista, presbítero da porta se não tiver santidade. Naquele dia Deus não perguntará o que você sabe fazer, mas perguntará como você se comporta diante daquilo que você tem para fazer. Olha aí, Deus. Quem está comigo diz glória. Glória. Segura aí o som, vamos devagar para elas ir descendo. Do nada Pedro vira, e daqui a pouco no capítulo 2, versículo de número 11, ele começa a dizer sobre a necessidade dos deveres sociais. Porque se nós achamos que nós somos crentes, só temos deveres espirituais, nós estamos errados. Nós temos dever de orar pelos que estão na liderança, nós temos o dever e a obrigação de se comportar
como cidadãos conscientes que sabemos a quem votamos, como sociedade, cristãos na sociedade, nós temos que ser um reflexo de um bom cidadão na limpeza, no cuidado, no respeito, em tratar as pessoas, na dignidade dos negócios. E Pedro começa falando sobre isso, porque antes de sermos cidadãos brasileiros, antes de sermos cidadãos curitibanos, somos cidadãos de uma pátria que está levada a qualquer uma dessas nacionalidades que falamos. Nós somos da Nova Jerusalém que descerá do céu. Oh glória! Então quando alguém dizer, por que você não pode passar a perna em alguém e dar o seu jeitinho brasileiro? Porque antes de correr sangue brasileiro, corre o sangue de Cristo na minha vida. Eu não posso fazer isso. Porque quando as pessoas disserem, por que você não aproveita e faz uma manobra aproveitando que você tem um partido político, ou que você tem, porque não dá? Porque antes de ter uma ocupação política na terra, eu tenho uma cadeira reservada para sentar com o dono do Então Pedro está nos conscientizando. Se você só pisa na sua pátria achando que essa é a sua real missão, você não entendeu que você é um cidadão do céu. Mas quando você entende que você é um cidadão dos céus, você traz os princípios do céu para a pátria em que você está convivendo. Eu vou repetir, porque isso é muito forte. Quando você é um cidadão do céu, você traz os princípios do céu. Por isso que ele diz, venha a nós o vosso reino. Em outras palavras, ele está dizendo, quando você vê uma pessoa diferente em Curitiba, pode acreditar, porque ela está vivendo num nível superior às curitibanas. Quando você vê alguém diz assim, é que em Curitiba as pessoas são mais frias, as pessoas que não andam com aquele que aquece, que é fogo, porque quando anda, eu ouvi várias vezes aqui, os curitibanos têm problema com racismo, eles não aguentam preto, não aguentam pessoas de cor diferente. Não, aqueles aqui são naturais. Agora os crentes não querem ser da preto com branco, amarelo, com dia, tá tudo aqui, porque a nossa pátria é elevada. Você entende isso? Aleluia! Diga para a irmã que está do teu lado e para o irmão que está do teu lado, você é de lá, não é daqui. Aí pastor Pedro para, capítulo 3, e olha para a igreja. Ai, irmão, se eu fosse você, eu dava um glória bem gostoso. Eu vou dizer, Pedro para e olha para as irmãs. Eu vou falar pela segunda vez. Pedro para e olha para as irmãs. Vou falar pela terceira vez. Pedro para e olha para as irmãs. Vou falar pela quarta vez. Pedro para e ele percebe, tem um público aqui na igreja, tem uma mulherada aqui na igreja, tem uma classe diferente dos homens aqui na igreja, e eu vou falar com elas. Eu não sei se isso é importante para você, mas eu vou explicar. Numa cidade, num tempo extremamente patriarcal, num tempo em que a igreja estava conjunturamente instaurada numa sociedade extremamente machista, e a igreja também tinha esse reflexo. Você sabe muito bem do que eu estou falando. As mulheres podiam subir no púlpito, né, pastor? E agora que a gente tem mulher cantando, sentando na frente, nem existia. Mas sabe onde vocês sentavam? Lá no fundo de uma galeria, quando eram convidadas para o culto, porque o papel da mulher no mundo antigo, até mesmo na igreja antiga, era exclusivamente voltada para a limpeza e para, preste atenção, e para o servir comida. Mas Pedro olhou e percebeu, essas daqui não, essas que estão aqui, elas estão um passo à frente. Já não estão intercedendo por mim, porque eu não vim para empoderar as mulheres com o movimento feminista. Eu vim para empoderar as mulheres a partir das santas e sagradas escrituras. Porque o feminismo te empodera dizendo, pinta o cabelo de verde, de amarelo, no rabo, no sovaco, não faz o busto. Mas a Bíblia não, a Bíblia diz, elas são adornadas por dentro e por fora, elas são santas, irrepreensíveis, elas são mulheres casadas. Não precisa de homem, elas não precisam, mas as da igreja, elas casam, elas fazem família, elas povoam a terra, ela é diferente. Se tem alguma mulher com movimento feminista aqui, já vai caindo por terra agora em nome de Jesus, porque você não é feminista, você é empoderada pela santa palavra. E aí Pedro começa, e aí eu amo essa carta, porque me assusta. Você quer ouvir? Primeiro eu preciso dizer algo para vocês, pastora Débora.
Um rabino. Eu vou repetir Rabino. Isso, um rabino, um mestre. Pedro é isso hoje. Não era, mas se tornou por causa de Jesus. Um rabino, um mestre, um doutor da lei, alguém que escrevia, não falava às mulheres. Nunca foi o público-alvo. Você precisa entender isso. Não era o público-alvo. Não se falava. Você sabia que no mundo antigo era desonroso você num sermão dizer: olhem para... Não existia isso. Trazer a mulher para um lugar de fala, onde ela podia ser até exemplo espiritual. Gente, Pedro está além do tempo dele. Eu não sei se você entende Tá, isso. glória. Mas o capítulo 3, Pedro vai falar só sobre mulher. E aí eu quero que você entenda, quem está comigo diz glória. Glória. Pedro era estudado? Pedro era formado? Não. Pedro era iletrado, indouto, pescador e pobre. E aí eu vou explicar para você. Se um homem douto, pescador e pobre também não tinha direito de falar num lugar onde mestres, rabinos e doutores da lei falavam. Então vem cá para você entender. Pedro não tem voz, ok? Por que ele não tem voz? Não é doutor, não é letrado, não é especialista. As mulheres tinham voz? Não. Jesus ouviu e disse: então eu vou pegar alguém que entende o que elas passam. Glória a Deus! Porque Pedro está dizendo: se estão me abafando porque eu não sou doutor, eu sei que estão tentando abafar elas só porque elas são mulheres. Mas se Jesus me deu voz, tu acha que eu não vou dar voz para ela? Não sei se você entende, mas o que Pedro está dizendo é: o que Deus fez em mim, eu vou derramar nessa mulherada também. Se Deus me tirou de trás de um barco e disse prega, se Deus me tirou de trás de uma rede de fala, se Jesus me tirou de trás de um lugar onde eu não tinha poder de fala, o que Ele não pode fazer com essas mulheres? Mulher, eu posso entregar uma palavra de Deus para você? Deus não te fez exclusivamente para ficar com peixe, com pesca, estou usando o contexto de Pedro, com barco e com mar. Deus tem muito mais para você. Agora eu vou para o seu contexto. Deus não te chamou só para fogão, só para pia, só para vassoura, só para filhos, só para casamento. Deus está dizendo: se eu elevei Pedro para falar e influenciar uma geração, o que eu não posso fazer com você também na minha mão. Olhe para cá, porque Jesus está empoderando mulheres aqui, e o empoderamento dele é exatamente esse. Numa sociedade onde alguém quer dizer abafa, não deixa ela vai falar, mas vai falar de roupa, vai falar de Mary Kay, vai falar de biju, ela vai falar Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, ela vai falar de leite de chapinha, ela vai falar de unha de gel, ela vai falar de sobrancelha, não, ela vai falar de Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e ele vai voltar para buscar a igreja. Ela vai falar de quê? Ela vai falar de novela, ela vai falar de série, ela vai falar de vestido não, ela vai falar da nova Jerusalém, ela vai falar do cordeiro que tira o pecado do mundo. Mulher, empoderamento não é o que você usa, é a voz que Deus põe na tua boca. Eu vou repetir porque Jesus está dizendo: sabe quando vocês serão verdadeiramente empoderadas? Quando a minha palavra for a palavra de vocês, quando a minha lei estiver na boca de vocês. Eu sirvo Jesus aqui. Irmãos, hoje eu vim com uma mensagem muito boa, eu creio. Quem aqui dá? Olha para cá. Quem está comigo diz glória. Glória. Você precisa entender algo. Beit Sefer, casa do livro, o que é isso? Era um lugar onde os meninos, preste atenção, de 5 a 10 anos, hebreus e judeus entravam. Quando eles faziam de 10 a 15 anos, eles iam para o Belt Talmud. Quando eles faziam de 10 a 15 para o Belt Talmud, quando eles faziam de 16 a 18, eles iam para o Biet Midrash. Diego, o que isso agrega para mim? Vem comigo, que eu estou pregando para uma igreja inteligente, tá bom? O que acontecia? Era assim, trazia a criança, ela fazia todo o aparato de aprender da lei, de aprender das vontades de Deus, todo homem judeu, preste atenção, de 5 a 10 anos eles aprendiam o começo da palavra, dos 10 aos 15 anos eles eram elevados a um nível. Quem está comigo diz glória. Glória.
Dos 10, olha isso, pastor. Dos 10 aos 15 anos eles eram elevados a um nível do Bet, onde eles tinham que recitar, tinham que dialogar e ainda discutir da lei de Deus. Mas quando chegava nessa altura, preste atenção, faziam duas filhinhas. As duas filhinhas eram daqui dos 16 anos para frente, era onde eles consideravam a maioridade. Então eles diziam assim: vamos ver quem tem capacidade para ser mestre, vamos ver quem tem capacidade para saber lidar com o povo. Fazia uma filhinha de 2 homens e de duas filhinhas de homens, e eles começavam com as crianças de 10 a 15 anos. Você fala da Bíblia, você fala do Gênesis, você fala de Apocalipse não, fala dos 4 primeiros livros da Bíblia, e aí eles discutiam, e na filhinha dizia: esse serve, esse não serve, esse serve, esse não serve. Grava o que eu estou pregando, que eu não estou falando balela. E aí o que o texto e a história diz é que quando esse judeu crescia até essa idade, era mais ou menos assim: quem prestava seguia para continuar sendo um rabino, alguém que ensinava. Quem não prestava assumia, preste atenção, assumia, isso aqui é muito bom para mim, assumia a profissão do pai. Se o pai era pescador, o filho viraria pescador. Se o pai era marceneiro, o filho viraria marceneiro. Só que se aquela pessoa apresentasse características muito boas para ser um doutor, para ser um escriba, para ser um ensinador da palavra, ele viria um mestre, ele viraria um nada. Aí eu vou te perguntar: onde Jesus achou Pedro? Fazendo o quê? Então, na escola rabínica, Pedro ficou de qual filhinha? Naquela que diz: não serve para ser mestre, não tem capacidade para fazer a obra de Deus. Coloca do ladinho, vai ouvindo, coloca do ladinho e manda ele continuar pescando peixe. Aí chegou um homem e parou na beira do mar e olhou para ele e pensou: na primeira escola você foi aceita, na segunda escola você foi aceita, na terceira você foi rejeitada, mas aqui o rejeitado é acolhido e sai. Pedro, larga a rede, larga o mar e larga tudo, porque a partir de hoje você vai ser o ganhador de alma e vai ser o próximo apóstolo. Pastor, que é isso? Eu não sei se você entende. Jesus está dizendo: quando a sociedade segrega, Deus inclui no plano maior. Aleluia! Jesus entendeu. Você lembra que eu disse que Jesus está chamando Pedro e dando voz a ele para ele falar às mulheres? O que Jesus está nos ensinando no início dessa história aqui que eu estou pregando é: diga às mulheres que elas podem ter sido segregadas, que elas podem ter sido retiradas, mas Jesus vai fazer com elas igualzinho fez com Pedro. Alguém está dizendo: só ela foi rejeitada na primeira e na segunda escola. Vai entendendo que eu vou aplicar isso aqui. Só que Jesus está dizendo: foi rejeitada lá, porque aqui eu vou pôr minha palavra, eu vou dar sabedoria, eu vou dar conhecimento, eu vou dar unção, eu vou dar autoridade, e eu ainda vou dizer para ele: apacenta as minhas ovelhas. Diego, eu não entendi nada, não olhe para cá, porque tem gente aqui na filhinha da rejeição. Na primeira vez que você cantou, alguém olhou e disse: não canta nada, tira ela. Na primeira vez que você pregou, disse: não prega nada, tira ela. Na primeira vez que você orou, alguém olhou e disse: sabe nem orar, tira ela. Aí Jesus está dizendo: na fila você exclui, mas no chamado eu incluo ela. Eu não sei para quem é, mas tem gente que talvez olhou para você e disse: não serve para cantar, não serve para nada. Jesus está dizendo: deixa eu colocar minha graça nela, deixa eu colocar o meu poder nela, deixa eu ver. Eu não sei se você entendeu. A escola rabínica só pega quem pode, a escola rabínica só pega quem sabe. Agora a graça está dizendo para mim: eu pego quem não é para confundir quem é, eu pego quem não tem para confundir. Mulher, eu não sei se você entende, mas eu vou dizer: quem passou na sua vida no ano de 1990 dizia: só presta pro forró. Jesus dizendo: não, ela presta pro uniforme bonito e tá cantando na igreja bonito também. Quem passou na tua vida uns anos atrás dizia: essa daí só serve para ser cavalo, cavalo do terreiro. Jesus foi e disse: essa não, essa daí ninguém monta nela.
Pedro, olha, diz, vou falar para elas. Ele vai falar para quem, gente? Para as mulheres. Para quem? Mulheres. E aí você precisa entender, porque se na escola judaica Pedro diz que lá não pode, então quem ensinou ele a dar voz às mulheres? Quem? Com quem você aprendeu? Eu aprendi com o homem. Que eu aprendi com o homem que enquanto ela adulterava, trouxeram ela pelada e jogaram na frente e diziam, vamos matar ela. E ele disse, não mata, porque quem não tem pecado. Quem estava dizendo, aprendi com Jesus que mulheres não são, oh, glória, não são feitas para serem apedrejadas, mas para receberem novas oportunidades. Oh, irmãos, eu sinto Jesus neste lugar. Com quem você aprendeu a falar sobre mulheres? Eu aprendi com Jesus, porque um dia veio uma mulher gritando atrás dele, Jesus, eu tenho uma filha endemoniada, liberta ela. E ele virou e disse, não, eles iam tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. E ela disse, pode me chamar de cachorra, pode me chamar do que você quer, eu só quero que você liberte a minha filha. Ele olhou para ela e disse, ô mulher, vai paz, porque a tua filha está liberta. Com quem você aprendeu? Eu aprendi com Jesus que não aguenta o clamor de uma mãe pedindo a libertação de um filho. Cadê elas aqui? Cadê elas aqui? Com quem você aprendeu? Eu aprendi com Jesus que mandou mudar a rota. Era necessário passar por Samaria por causa de um homem, por causa de um rabino, por causa de um doutor, não por causa de uma mulher que já teve 5 maridos, mas ele está indo ao encontro dela para jorrar ela uma fonte dela. Com quem você aprendeu? Eu aprendi com Jesus que olhou para uma mulher possessa por 7 espíritos e não mandou para o manicômio. Olhou e disse, Maria Madalena, tu estás livre de todo demônio. Com quem que eu aprendi a falar com mulheres? Eu aprendi a falar por causa que o próprio Jesus vendo uma mulher encurvada por 18 anos, chamou ela na frente e curou. Então não tem como ignorar, porque o meu Jesus me ensinou a falar sobre ela. Glória a Deus. Vai falar o quê, Pedro? Segura aí, tá? Segura. Do mesmo modo, vocês, mulheres, mulheres ímpias ou mulheres cristãs? Só. Mulheres? Cristãs. E aí lá na frente Pedro vai usar quem como exemplo? Sara. Quem? Sara. Então Pedro está dizendo, eu falo às mulheres crentes e eu uso um exemplo de uma mulher crente. Não sei se você entende. Posso entender? Sabe o que Pedro está dizendo? Não se pega a ímpia para usar de exemplo para crente. Tem que ter uma crente para ser exemplo. Aleluia. Não sei se você entendeu. Eu estava uma vez conversando com uma irmã da igreja e ela disse assim para mim, eu admiro a Anitta. Eu olhei para a cara dela e eu disse, oi. Ela disse, eu admiro ela, é uma ótima empresária, uma ótima cantora, ela é maravilhosa. E eu olhei para ela e disse, oi. Ela disse, é. Ela falou, eu admiro aquela mulher. E eu continuando andando, às vezes em alguns lugares eu vejo mulheres que dizem isso. Eu admiro mulheres do mundo. Tem mulheres que admiram a Xuxa, dizendo ela é uma mulher maravilhosa que cuida de crianças. Jesus está dizendo, procura uma crente para você se inspirar. É verdade. Que história é essa de mulheres cristãs se inspirando em mulher ímpia? Eu sei que você não veio para ouvir isso. O corte de cabelo é igual, a unha é igual, o Instagram é igual. Jesus está dizendo, olha para Sara, uma santa mulher de Deus. Tá vendo como o glória diminuiu? Eu sei que eu saí lá de São Paulo e já vai ter irmão fazendo um bico desse tamanho para mim. Mas eu vou pregar a palavra como vencedor. Jesus está dizendo para essa igreja, mulheres, eu não chamei vocês para imitarem o mundo. Eu vou levantando uma Sara na ele aqui. Eita, glória, eu vou levantando uma Sara na ele aqui. Enquanto a
a ponta dos pés da irmã que está do teu lado, né? Dá aquela mirada mesmo. Será que nele aqui não tem imã para você dizer toda vez que eu penso em inspiração, eu penso? Aleluia. Tem aí para você dizer, irmã, você me inspira. Será que tem aí? Cláudia Raia, pastora, esses dias diz assim: eu crio as minhas filhas como eu quero. Aí será que quando você pensar em criação, você vai olhar para Cláudia Raia? Ou você vai olhar para essa mãe que anda com a Bíblia ensinando a criança? Ou você vai olhar para essa mulher que anda de joelho orando todo dia na igreja, dizendo: Deus, eu profetizo nos meus filhos, eu oro pelos meus filhos. Jesus está dizendo: procura uma inspiração no meio da igreja. Eu não sei se você entende, mas Deus está levantando uma amiga para te inspirar aí. Cadê as amigas de Deus? Toca a mão de alguém e diga para ela: olha para mim que você vai ficar melhor. Pode dizer: olha para mim que você vai ficar melhor. Quando alguém pensar: cadê a irmã bem casada? Olha para quem está do teu lado que você vai ficar melhor. Quando você pensar: cadê a mulher pacífica? Olha para a irmã pacífica que você vai ficar melhor. Quando você pensar: cadê a mulher elegante? Não se atreva a abrir revista. Olha na igreja uma mulher que se veste com decência e linda. Quem é que pode adorar? Quem é que pode adorar? Quem é que pode adorar? Jesus está dizendo: usa uma. Aí. Agora segura. Olha a palavra. Que elas, 3, se submetam ao seu marido. Diga comigo: submissão. Submissão. Eita, pastor, Jesus me ajuda. Submissão, diga comigo: submissão. Submissão. Mais alto: submissão. Submissão. Submissão é missão, visão e valores. Você tem que estar debaixo de alguém que tem missão, debaixo de alguém que tem visão e debaixo de alguém que tem valores. Se você é uma irmã crente que tem um marido que tem missão, visão e valores, se esconde debaixo dele. Mas se ele não tem missão, visão e valores, você dobra o joelho em silêncio, porque Deus vai trabalhar nele. Eu vou repetir. Submissão não é para quem não tem visão, não tem missão e não tem valores. Não adianta você estar debaixo de alguém que não olha para Deus, que não obedece a Deus, que não acredita na palavra, dizendo: é porque eu sou casada com ele que eu devo ficar aqui. Não, dobra o joelho, porque o Deus tira ele do teu caminho, o Deus dá visão, dá missão e realiza a vida dele. Eu vou repetir, porque tem mulher muito nessa aqui no celular, vai ficar calada, não. Dobra o joelho, que Deus vai dar visão, vai dar missão e vai dar valor. E se o teu marido tem, se coloca de baixo. Sei que é difícil, mas vocês me chamaram para pregar para a mulher, eu vou pregar. Quem está comigo diz glória. Glória. A origem da palavra submissão, ela está no latim submissio. Sabe o que significa? Pergunte para mim: o que é, pregador? O que é, pregador? Abaixar o tom de voz. Eu vou repetir: abaixar o tom de voz. Sabe o que Jesus está dizendo? Algumas vezes a única coisa que eu quero é que você... Me ajuda, foi estreito, né? Você está dizendo a ele aqui: você quer que Deus honre você dentro de casa? Só abaixa o tom de voz. Eu me assustei com isso. Porque Jesus está dizendo para você: enquanto você grita, eu não trabalho nele. Mas a hora que você abaixa, alguém vai falar no ouvido dele. Eu vou repetir para você entender. Tem gente aqui querendo falar mais alto. Diego, você veio doutrinar, não estou pegando aqui, pessoal. Jesus está dizendo: é só baixar a voz. Porque enquanto ele não te ouve, quando o som de muitas águas falar no ouvido dele, quando a voz como de trombeta raja lá, nem você gritando vai dar jeito. Jesus trouxe você aqui e disse: eu estou para lhe dizer, só abaixa a voz que eu vou falar por você. Quem está ouvindo diz glória. Quem está comigo diz aleluia. Agora Pedro vira a história e diz assim: mulheres que não têm um marido crente, quer ganhar ele? Quer ganhar ele? Faça campanha, faça jejum, marcha, põe a mão na cabeça dele,
Sabe o que Jesus estava dizendo? Fala aí, Pedro, para elas, qual é o segredo? Evangelismo silencioso, conhece esse? Canto rap da açaí. Eu já vivi com uma mulher assim, eu sei o que é isso. Sabe o que Jesus está dizendo na boca de Pedro? Diga para elas que quando elas calarem, elas estão pregando na minha autoridade. Eu sei que você não entendeu, mas eu vou explicar. Jesus está dizendo: quem fala muito dentro de casa não é ouvido, mas quem cala, como é ouvido. Irmão, eu sei que o que eu estou pregando é difícil, mas Jesus vai te dar estratégia essa noite. Eu vou repetir: Jesus vai te dar estratégia. Eu não estou falando de ficar calada para pecado e para iniquidade, eu estou falando de ficar calada para a salvação de alguém. Eu sei que você está entendendo, né? Sabe o que Pedro está dizendo? Se você quer que eu salve alguém, então fecha a boca, porque você vai ver o que eu vou falar. Diego, eu não estou entendendo, mas você vai ver. O que Jesus está dizendo é: quando você cala aqui, eu vou usar a sua conduta para evangelizar ele. Olha que mistério. O que Jesus está dizendo é: quando alguém pensar em bêbado, vai estar você assim, aí alguém vai dizer: tá doida? Não, estou no mistério da salvação. Não sabe com quem está falando. Alguém vai dizer assim: fulana, você não vai falar nada, não posso. Vai fazer o quê? Toma água. Glória a Deus. Toma água. Faz silêncio. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou explicar, Tati. Sabe o que o Pedro está dizendo? A mensagem pregada da boca de Paulo. Você lembra? Quando ele chegou na cidade, ele começou a pregar. Demônios, falando. Demônios saíram, lembra? A menina endemoniada, que lia a mão, fazia tudo quanto era tipo de coisa. Quando ele começou a falar, o demônio, sabe o que Jesus está dizendo? Quando você calar, tem o mesmo impacto de quem fala. Eita glória. Aleluia. Eu fui estudar, porque o que Hernandes Dias Lopes diz é: tem mulher expulsando o demônio. Eu sei que você não entendeu, mas eu vou explicar, porque Deus me mostrou e eu vou entregar. Tem demônios que dizem: se ela falar, eu faço a laça. Mas quando você anda calado e fica de olho, ele diz: vou ter que ir embora, porque sem falar o demônio já começa a respeitar a autoridade que está na tua vida. Então eu vou entregar o que Deus mandou. Jesus trouxe vocês aqui para dizer: não vai ficar preto velho, chucaveira, cepilita lá na tua casa, porque em silêncio você vai andar no quintal, em silêncio você vai andar no corredor, e eles vão entender. E chegou a evangelista, chegou a mulher cheia de Deus, e vai ter que bater em retirada. Pastora Débora, sabe o que Jesus diz? Vocês pregarão o evangelho e curarão os enfermos. Então a pregação falada cura, mas a pregação em silêncio também cura a pessoa. Diego, eu não entendi. Deus está dizendo: calada na tua casa, eu vou curar tua filha, eu vou curar teu filho, eu vou curar teu marido, eu vou curar teu corpo, eu vou curar tua cunhada, eu vou curar tua nora. Deus está dizendo: enquanto você se cala, eu vou viver no corpo de alguém para a cura. Receba a autoridade em nome de Jesus. Teu silêncio naquela casa será honrado, diz o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, me deem alguns minutos para eu terminar, mas ouçam. Pedro diz assim: assim foi Sara. Assim foi quem? Sara. Ela foi um exemplo para vocês, mas olha o que Pedro fala: porque vocês são filhas de Sara. Oi? Vocês são Filhas de Sara. Não, bate aqui, ó. Vocês são Filhas de Sara. Deixa eu fazer uma pergunta: Sara teve filho ou mulher? Sara teve o quê? Um filho. Qual é o nome dele? Isaac. Então essa filiação é física? É uma filiação Espiritual. Então bate no peito, porque agora você entendeu. Diga: eu sou filha de Sara. Filha de Sara. Diego, eu não estou entendendo, eu vou te explicar. Quando Isaac viu a mãe partindo, toda a herança terrena ficou na mão dele? Sim ou não? Sim. Quando o pai e a mãe morrem, para quem vai a herança? Para o filho. E espiritualmente? Aleluia.
O que Pedro está dizendo é: olhe bem na tua mão, mulher. Porque quando Deus tirou Sara, a herança que ele deu para ela foi para a tua mão. Só as mulheres que entendem, dão uma olhada na mão, porque se você é filha espiritualmente de Sara, tem uma herança na tua mão. Deus está dizendo: demônio não leva, macumbeiro não leva, feiticeiro não leva, invejoso não leva, olho grande não leva. É uma herança espiritual. Eu não sei se você entendeu, mas Sara deixou um legado para vocês aqui. Qual é o legado? Diga comigo: fé e paciência. De novo, fé e paciência. Sabe o que Deus está dizendo? Todas as vezes que eu procuro em vocês, eu sei que há um tesouro em vocês. Qual? O tesouro de fé e o tesouro de paciência. Não, abre a boca. O tesouro de fé e o tesouro de paciência. Sabe o que Deus está dizendo? Mulheres, vocês são diferenciadas. Por quê? Porque vocês vão encontrar com pessoas que não têm fé, mas eu depositei na mão de vocês uma arma poderosa, a arma da fé. É por isso que ninguém te entende, mãe. Eu vou pregar, pastor, me ajuda aí. É por isso que ninguém te entende, mãe. Por quê? Porque alguém diz: larga esse menino, e você diz: não posso. Porque toda vez que eu olho pra minha mão, eu lembro: tu tem que ter fé, tu tem que ter fé, tu tem que ter fé. É por isso que todo dia que alguém diz pra você: tu não tem condições de comprar uma casa, tu não tem dinheiro, tu é do lar, e Deus está dizendo: não é sobre o meu dinheiro, é a herança que está na minha mão. A fé, a fé, a fé. É por isso, mulher, que Deus está dizendo para alguém aqui: alguém diz diabetes não tem cura, colesterol não tem cura, câncer não tem cura, não tem para quem anda de mão vazia, mas eu que ando na fé de Sara, oh glória, oh glória. Ele cura câncer, ele cura AIDS, ele cura depressão. Você tem fé, você tem fé, você tem fé. Eu não estou entendendo, eu vou explicar. É por isso que Deus está conversando com alguém. Alguém olha para você e diz: como que você vai trocar os móveis dessa casa? Você não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro mesmo. Teu marido não está nem aí, de repente ele não está nem aí. Mas quem me deu um tesouro de vida nessa casa que você vai trocar. Toque no ombro de alguém e diga para ela: mulher, na tua mão tem uma arma poderosa, a arma da fé. Eu não sei se você recebe, mas por causa da tua fé, contratos serão assinados, maridos serão salvos, filhos serão libertos, doentes serão curados. E alguém vai perguntar: o que ela faz? Fé. Como ela anda? Fé. O que ela prega? Fé. Como ela canta? Fé. Como ela anda? Fé. O que ela se veste na água da fé? Como ela acredita vacinada na fé? Fé para pregar, fé para orar, fé para adorar. Levante as suas mãos agora. Levante, mulher, as suas mãos. Porque o diabo não quer roubar teu carro, o diabo não quer roubar teu dinheiro, o diabo está tentando roubar a tua fé. Mas nessa noite nele aqui é tarde demais. As mulheres receberam uma injeção de ânimo e Deus está dizendo: segura na fé, segura na fé, segura para você usar. Glória a Deus! Meu Deus vai responder a oração de alguém aqui agora. Minha amiga, vem cá. A senhora mesmo, vem cá. Vem cá. Aleluia. Deus, Olha para lá. A fé me põe em pé. A fé me põe em pé. Mas a paciência é sentar. Deus está dizendo para alguém: você tem duas heranças, fé e levantar. A fé me põe em tem mulher aqui que Deus está dizendo: usa a tua fé, entra, guerreia, profetiza. Mas tem outras mulheres que Deus está dizendo: agora é a hora de você usar outra arma. Senta, minha querida. Aí alguém vai dizer: não vai fazer nada, estou esperando com paciência nele. Aí alguém vai dizer: tu tá lenta, não, estou esperando. Porque aquele que prometeu pra Sara vai cumprir a vida das filhas também.
Não estou sentindo Deus aqui abraçando mulheres. Sinta o abraço daquele que não vai te deixar envergonhada no tempo da tua espera. Assim diz o Senhor para ti, mulher: tu não ficarás envergonhada, tu não assinarás carta de divórcio, tu não entregarás teus filhos para a prostituição, nem para a imoralidade, porque enquanto tu espera, eu estou trabalhando a teu respeito. Eu vou repetir: enquanto tu espera, eu estou trabalhando ao teu respeito. Aleluia! Minha amiga, diga comigo: fé. Fé. E paciência. Paciência. Aí, Tati, olha o que ele termina dizendo assim: porque ela, olha o ensinamento, não temeu terror, não temeu Terror. nem. Aleluia. Por quê? Porque numa mão, fé, na outra, Paciência. Satanás lascando terror. No grego, essa palavra é nuvem escura no dia de... Eita, Jesus, no dia de chuva. Vou explicar. Já viu o temporal se armando? Daqui a pouco escurece. Sabe o que Deus estava dizendo para ela? Sara, quem tem? E quem tem? Paciência. Vai ver. Um dia difícil ficando mais difícil. Mas não vai temer. Aleluia. Porque tem Fé. e tem. Paciência. Eu sei para que eu estou pregando. Glória a Deus. Mulheres aqui dizendo: Deus piorou. Enquanto eu uso fé e paciência. E Deus está dizendo: quem é frouxo volta agora que viu a nuvem negra. Mas quem tem fé e paciência diz: eu vou entrar no meio da tempestade agora. Levanta o creme, Deus está dando coragem para alguém aqui agora. Levanta o creme, Jesus está andando aqui no nosso meio. Levanta o creme, porque a pastora tem gente olhando para a vida sem eu falar, para a vida sentimental e dizendo: Deus está ficando pior, tu sabe, né? A coisa está pior do que o ano passado. Jesus está dizendo: entra nessa nuvem negra, porque se ela está achando que vai te matar, a luz de Cristo vai brilhar no meio dessa brecha. E tem gente aqui dizendo: Deus piorou, era só uma dor nas costas, agora está nas costas, está na perna, está na... Eita Deus, estou em tudo quanto é lugar. Jesus está dizendo: é só uma nuvem negra, mas entra no meio dela para ela entender. Aqui tem uma mulher de fé e paciência. Aqui é glória. Eu não sei se uma autoridade de Deus aqui. Tem alguém aqui, eu vou falar que você diz: Deus, eu estou passando vergonha. Já tentei uma vez, duas vezes tirar a habilitação, parece que ficou foi pior. Jesus está dizendo: pois agora encara, porque tu tem fé e tem paciência. Diego, parece que eu buguei a mente, bugou nada. É o diabo querendo te impedir de entrar na promessa. Mas toma a tua posição, mulher. Entra com fé e com paciência. Você está entendendo o que eu estou pregando? Eu estou caminhando para concluir, mas deixa eu pregar. Posso pregar aqui para mim? Deixa o menino pregar, amém? Amém. Amém? Vocês aguentam só um pouquinho? Aleluia. Olha o que Deus está dizendo. Sara, você não pode temer. Pergunte para mim: por quê? Por quê? Capítulo 11 do livro de Gênesis, a primeira vez que fala de Sara, diz assim: Sara é estéril. Tá assim. Sara é Sério. Só que no capítulo de número 21, Sara diz assim: quem diria, hein, Abraão, que eu ia dar à luz a um filho e eu ainda ia amamentar? Eu não entendi. Aleluia. A nuvem chegou bem escura na frente dela e disse: tu não pode gerar. Eu anotei, está na minha alma. O que Deus disse assim para mim é: terror noturno começa assim, te espantando com um diagnóstico,
Mas Deus termina te falando de um milagre. Aleluia! Diagnóstico para ela, abre o laudo, qual é? Tu nunca vai ser filho. Deus diz, anda comigo com fé e paciência, que tu vai carregar a fé. Daqui a pouco Deus está conversando com alguém, porque toda vez que tu abre teu diagnóstico, tu sabe o que eu estou falando, né? Tu olha e diz, Deus, está todo mundo dizendo que não, e Deus está dizendo, caminha comigo com fé e paciência, e você vai ter uma surpresa de milagre. Porque tem alguém dizendo, lá naquela empresa nunca promove mulher. Jesus está dizendo, caminha comigo com fé e paciência, e tu vai ver onde eu vou te colocar. Tem gente aqui que diz, mulher empresária aqui em Curitiba não rola. Jesus está dizendo, caminha comigo que você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou surpreender com milagre. O diabo chega, vamos falar, o diabo chega esfregando o teu diagnóstico, e Deus diz para você, só para saber que eu sou Deus, tu não vai só parir, tu ainda vai nutrir a promessa que eu te dei. Pastor, eu não entendi. Olha para cá, sabe o que muitas mulheres faziam? Pariam, mas não tinha leite. Leite quer dizer que Deus está dando graça para você nutrir o que Ele te deu. Diego, eu não entendi. Deus está dizendo para você, tu vai ter leite para nutrir teu casamento, para cuidar tua família, para nutrir teu ministério, para nutrir a tua unção. Deus está dizendo, eu te sustentarei, Sara. Diga comigo, eu não posso. Abre a boca, eu não posso. Temer o terror. Agora você segura, tá? Porque eu queria terminar essa mensagem de outro jeito, mas eu não posso. Tem que terminar do jeito que eu sou comigo, pastor. Abraão! Ó, Sara, deita fora essa mulher, porque ela está me perturbando todo dia. Ela não me obedece, ela não é obediente. Quem é ela, gente? Agar, né? Deita fora essa escrava, eu não quero ela mais comigo. E Deus olhando e dizendo, mas, ai minha amiga, Agar vai embora, quem conta com Agar? Quem? O anjo. E diz o que para ela? Volta. Aleluia! Volta para Abraão? Volta para Sara, a sua senhora. Mas quem mandou ela embora? Quem mandou ela embora? Quem disse que não queria mais ela? Quem não quer mais a amizade dela? Aí vem Agar na porta. Oi, Sara. Voltei. Ó a nuvenzinha preta vindo junto. Voltou a demônio, Jesus. Voltou a perturbada, eu não acredito. Voltou aquela que me... Ei! É mais, a que me espicinou o tempo todo. Voltou porque estava com fome. Voltou porque estava morrendo, não. Porque o dono da casa disse volta. Eita glória! Tem gente aqui que está engolindo seco, mas vai engolir mesmo. Tem mulher aqui com medo, dizendo, Deus, não deixa mais eu cruzar com ela. Jesus está dizendo, vai cruzar hoje. Vai voltar a falar com ela hoje. Vai ter que sentar com ela. Vai ter que mandar mensagem no WhatsApp dela e dizer, oi sogra! Eu sei que você não veio para ouvir isso, mas Jesus está conversando com o ouvidinho de alguém. Jesus está dizendo, tu não vai ter temor de receber quem eu já converti no caminho. Mandou ela embora por quê? Porque não valia nada. Mandou ela embora por quê? Porque fazia pirraça, e era mesmo. Mas quem apresentou-se para ela no caminho mudou a essência dela. Aí eu vou falar, porque isso não é só no universo feminino não, né? Na verdade, quando a gente vê uma pessoa que deu muito desgosto pra gente, o que a gente fala? Deus, quero não. Jesus está dizendo que é sim. Abre a porta. Abre a porta, Sara. Remanto comandarei. Dá de novo o quarto dela, Sara. Jesus disse isso. Ele mandará. Tá todo mundo desbloqueia ela no WhatsApp, Sara. Ele manda calabarai. Aceita ela de novo no Instagram. Mas ela já falou mal de mim, ela já me perturbou. O problema é teu. Jesus está dizendo, filha de Sara, eu vou ter que engolir a daqui. Eu sei que você não veio para ouvir isso, mas Jesus está dizendo exatamente
Deus falou para mim. Vocês estão prontos para ouvir? Não sei se vocês vão me chamar de novo para pregar para a mulher, tá bom? Eu vou dizer algo para essa igreja. Jesus quer trazer Agar. Mas tem Sara ressentida dizendo, não quero. Eu estou vendo esses bancos tomados por mulheres aqui. Não sei se os seus olhos veem. Porque você diz, eu tenho medo de me relacionar de novo, de ser amiga, de dar oportunidade para Jesus está dizendo, hoje eu estou quebrando essa barreira para trazer aquelas que eu tive um encontro verdadeiro. Aleluia. Você pode ficar de pé no seu lugar. Os irmãos estão ligados aí, os varões. Eu quero as mulheres dando as mãos aí em nome de Jesus. Isso é isso que eu queria ver mesmo. Fecha os corredores. Oh glória, oh glória. De repente, irmãos, você não sabe, mas tem uma Agar do lado de uma aí, você nem sabe. O que Deus está dizendo para ela, você tem que voltar. De repente tem alguma mulher parada, afastada, que foi para longe da casa. Mas Deus está tocando em Saras agora para orar por você, interceder por você e te receber novamente. Oh glória. Talvez tem mulheres aqui se sentindo rejeitadas, abandonadas, mas Jesus está dizendo, recebe Agar de novo, Sara. Abraça ela de novo, ora com ela de novo, porque dela vai vir nações, dela vai vir também príncipes, dela vai vir também reinos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu quero te convidar, mulher, agora a orar pela mulher de Deus que está do teu lado. E eu quero te convidar a clamar por ela agora, porque Deus está trabalhando em dois níveis de mulheres aqui. Mulheres que o diabo quer que elas percam a fé e percam a paciência, mas mulheres que o diabo não querem deixar elas voltarem para a casa de Deus. Mas hoje Deus está movimentando as águas da Eliakim. Cadê as mulheres que oram? Cadê as filhas de Sara? Cadê as filhas de Sara? E eu quero ouvir a voz das mulheres que oram aqui. Você pode abrir a boca e orar? Você pode abrir a boca e orar? Isso. Eu quero um barulho de oração maior aqui agora. Ele manda na baixou e onde ele levantará. Cadê as mulheres que oram? Levante a voz. Diego, eu vou orar por quem? Por uma filha de Sara que está do teu lado, que precisa ser renovada na fé, renovada na paciência. É para a show de levantar. Cadê a igreja? Levanta a voz, mulheres, olha por ela. Oh Espírito de Deus, Jesus ouve o louvor, Deus, a oração das filhas de Sara. Olha elas clamando aí agora, Deus. Senhor, há uma promessa para aquelas que são filhas de Sara, se renovarão como a águia. Se o poder vem aqui, ó Deus, em uma hora, Deus, trabalha 10 minutos, é verdade. Renova essa filha agora, renova a língua estranha dela, renova o fogo do espírito dela, renova o casamento dela, renova a cima dos sons dela agora. Quem é do bom, abre a boca e glorifica. Quem é da língua estranha, abre a boca e fala a língua espiritual agora. Quem não é batizado no Espírito Santo, seja batizada agora. Já tem mulheres falando em línguas, já tem mulheres sendo renovadas. Deus, olha a Cátia aqui, Deus, pela fé da tua serva cura, salva agora e liberta, no poder do teu nome. Oh, continue orando, igreja. Continue orando.